Boa noite, Aline. Boa noite. Aline, esse é um projeto da Faculdade Católica Paulista e é um módulo de extensão em que a gente entrevista alguém que tem descendência. E eu quero te fazer essa pergunta. Por acaso você tem descendência de alguma origem? Qual é a tua descendência? Indígena Guarani. Indígena Guarani. Então, Aline, e essa descendência ela veio por parte de pai, de mãe, dos dois? É da minha mãe e meu pai é paraguaio. Teu pai é paraguaio, que diferente, que diferente. Bom, entrando já então na entrevista, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: você já ouviu o termo saberes tradicionais? Sim. Já escutou? E tu poderia compartilhar algum saber tradicional que carrega na tua família ou comunidade? É que quando a gente nasce, o nome que meu pai e minha mãe já deu, depois eles dão outro nome, que no caso é como se fosse para a vida toda. Tipo assim, meu nome é Aline, mas o que os meus pais e as outras famílias me deram outro, que é tipo Menina da Floresta. Menina da Floresta? Isso. Caramba, que diferente, diferente. Novidade pra mim, novidade pra mim. Legal, Aline. E como é que esse conhecimento ele foi transmitido para os teus pais? Eu acredito que foi por causa da tua mãe, né? Foi através da minha avó. A minha avó, ela mora na aldeia, mas hoje, tipo, ela saiu da aldeia e tá na cidade. Mas antes de 2000 pra lá, minha mãe sempre morou na aldeia, mas depois de 2000 ela veio pra cidade, aí a gente cresceu na cidade, morou na cidade, mas sempre teve parte da cultura. Entendi. Sempre ia visitar, sempre fez as coisas. Legal, legal. E tu acha que, tipo, a tua origem, o conhecimento que tu carrega na tua família, ele tem importância para o conhecimento científico, para o conhecimento que a gente estuda na escola, para o conhecimento que a gente estuda na faculdade? Em algumas partes, porque tem algumas partes que assim, que a gente tem um conhecimento, tipo, de algumas doenças, tipo de remédios, essas coisas, a gente tem mais, que a gente não precisa de ir na farmácia ou comprar algo do tipo, que a gente consegue curar a gente mesmo lá. Legal. A gente mesmo faz esse remédio. Legal. Nossa, isso é diferente mesmo. É um conhecimento que eu não tenho, particularmente eu não tenho. Outra pergunta. Você acredita que os saberes, esses saberes que tu trouxe, por exemplo, eles estão sendo preservados ou tu acha que a nova geração tem se esquecido deles? Em algumas partes estão sendo preservadas e as outras estão sendo esquecidas. Por conta, eu acredito que não vivem mais tanto em aldeias, em comunidades Sim. como antigamente, né? Nós mesmos, tipo assim, eu e meus irmãos ainda a gente sabe, mas os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, eles vêm mais com pouca conexão com isso. Ou seja, eles estão mais esquecendo das coisas que eram. Entendi, legal. E quais os riscos da modernização para continuar essas tradições? Tu acha que tipo, a modernidade, celular, tecnologia, tem atrapalhado isso ou não? Tem atrapalhado bastante. Porcaria. Sim, porque em vez da criança viver a natureza, ir lá, saber como que funcionam as coisas, ela prefere ficar no telefone do que tipo, explorar. Entendi. O que fazer mesmo. E eu queria te perguntar, como tu acha que a escola pode valorizar ou utilizar esses saberes para o ensino dos alunos? Tu acha que esses saberes são importantes e sim, como é que a escola pode ajudar nisso daí, a preservar? Eu acho que deveria ter uma aula de Guarani pro pessoal. Sabe? Que legal! Na minha outra faculdade, eu fazia aula de Guarani e de espanhol, então, ou seja, eu tinha as duas coisas ali comigo, mas eu saí de lá e vim pra cá. Então, assim, eu estava estudando para ser uma professora indígena, mas eu mudei para ser professora, tipo, de outras. Então, assim, é duas coisas. Quando eu terminar essa faculdade, eu ainda vou para lá, terminar aquilo lá, ou seja, vou dar duas aulas. Então, que legal. Para Guarani, tanto para português. A minha cunhada, ela é professora de Guarani. Que legal. Meu irmão também. Caramba! Sim. Nossa, na família, então. Então vocês preservam bastante disso mesmo. Sim. E algum saber tradicional que você considera fundamental para as novas gerações não esquecerem? Tem alguma coisa que tu acha, nossa, se existe algo importante dentro da cultura guarani, é isso? Eu acho que o remédio natural. Remédio natural. Porque, tipo, quando você tem um remédio natural, você não precisa colocar outras coisas no teu corpo. É só o remédio natural e acabou. Vou dar um exemplo disso. Meu irmão, ele quebrou a perna. Aí, meu pai, ele sabia que com remédio, assim, de farmácia, as coisas não iam dar certo. Ia estragar mais do que consertar. No
Então, o que ele fez? Ele foi no mato, tipo, procurou todos os remédios que ele precisava e ficou durante 6 meses cuidando dele. E hoje, tipo, ele joga futebol como se ele não tivesse a perna quebrada, entende? Legal, que legal. E já finalizando, se pudesse deixar uma mensagem para os jovens professores, qual seria a importância de respeitar e valorizar os saberes tradicionais? Aí é diretamente para a câmera, deixa a tua mensagem lá para o pessoal. Bom, eu acho que o pessoal que é da cidade não conhece muito a história, como é, o que eles fazem. Então eu acho que seria bom os dois se conectarem, um ajudar o outro. É importante, porque a gente tem bastante conhecimento. Às vezes a pessoa, em vez de, tipo, tem umas pessoas que é fácil de curar as doenças das pessoas, mas elas morrem por quererem achar que remédio de farmácia cura, mas não cura. E as coisas naturais são melhores. Deus deixou as coisas naturais pra gente usar. Então por que a gente não pode usar? É verdade. Né? Valeu, menina!